Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por essa noite. Te agradeço, ó Pai, por cada família aqui representada, por cada vida, Pai, que saiu do seu lar, para juntos, ó Pai, compartilharmos, ó Pai, da Tua graça e do Teu amor. Senhor, tome nossas vidas em Tuas mãos e que o Senhor possa usar a minha vida, Pai, para transmitir a palavra da graça aos corações. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Bom demais. Gostaria de só explicar aqui, explicar não, né? Não tem como explicar a graça. Mas dizer que, para algumas pessoas que estão chegando, né, no nosso meio, dizer que a graça, ela não é uma coisa, não é algo que, um produto, né, de prateleira, né, a graça é algo que se compra, né, a graça ela é uma pessoa, e é a pessoa de Jesus. E o interessante dessa mensagem é trazer o entendimento de que quanto mais graça, mais alegria. E o interessante é que a alegria ela é diferente de felicidade, né? A alegria é algo que não depende das circunstâncias externas. A felicidade não, a felicidade ela depende de algo externo. A alegria ela vem do Senhor. Ela é o Senhor. A própria alegria, ela é o Senhor. E quanto mais nos enchemos da graça, mais também nos enchemos de alegria. Mais também nos enchemos do Senhor em nossas vidas. João, eu gostaria de ler o texto de João 1, 16, 17. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Amém, queridos? Coloca no 16 para mim, volta o 16, que eu quero falar um pouco sobre esse 16. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. A ideia aqui é, você fala assim, mas como assim? Graça sobre graça. Como é que eu posso entender isso? Eu tenho graça, né? Eu recebi a graça do Senhor e vou receber mais. Será que é porque a graça não é suficiente e por isso eu preciso de mais? Não é isso. A graça dele é suficiente, ponto final. Mas o que ele está dizendo ali, eu quero dar um exemplo. Aqui, algumas pessoas já começaram a ir à praia, né? E aí, quando você está lá na praia, você está lá no mar, né? Vem uma onda, né? Vem aquela onda. Puf. Imagina que essa onda é a graça. Então, você está lá na praia, vem a ondinha, né? E o que provoca a onda? Pode responder? Alguém que estudou aqui física? O vento, né? Eles falam que é o vento, né? Mas se um gordinho pular lá também, né? Dá uma ondinha, né? Mas é o vento. Entenda que quando o vento aumenta, as ondas ficam maiores. Correto? Se o vento aumenta, as ondas ficam maiores e as ondas começam a vir de uma forma mais rápida.
Ok? Então, nessa hora, começa a vir mais onda. Então, a onda, ela representa a graça. Entenda o seguinte, que quanto mais nós caminhamos na nossa vida cristã, e os ventos da vida que vão surgindo, sejam às vezes ventos como brisa suave, a gente vai recebendo essas ondas da graça, mas às vezes passamos por tempestade, por situações mais sérias, mais complicadas. E aí as ondas começam a vir mais e mais. E o que essa palavra está querendo dizer é o seguinte, que a graça, ela não cessa. Não é que você recebeu uma porçãozinha da graça, é porque a graça, ela é constante. A todo momento ela está vindo. Às vezes você está passando por algo, por alguma situação na sua vida, e você ali naquele momento, você precisa de experimentar mais graça ainda, porque a situação está tão complicada, que você começa a querer agir na força do teu braço. Mas é o momento de você parar e entender que o que você mesmo precisa é de mais graça do Senhor. É mais graça. E o interessante é que no mar, quando você ainda dá pé, né, você ainda se sente seguro. Correto? Mas você anda mais um pouquinho, você perdeu ali o equilíbrio, pronto. A onda vai te levando. E aí o que cabe a você é descansar nos braços do Senhor. Entenda o seguinte, querido, que a graça, ela é como se estivesse saindo de uma fonte que jorra de forma inesgotável. Não tem como esgotar a graça. A fonte que sai a graça, ela não tem como cessar. Não existe situações que nós venhamos fazer que possa cessar a graça sobre nossas vidas. Colossenses 2, 9 a 10 diz assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês recebem a plenitude. Esse texto, ele diz que somos completos em Cristo. Ou seja, não falta mais nada. Estamos plenos em Cristo. E ainda assim, a graça de Deus nos vem em uma onda gloriosa após outra em nossa caminhada com Ele. Entenda que você estando em Cristo, você já tem tudo. Mas mesmo assim, Ele ainda envia ondas e mais ondas de graça sobre a sua vida. Queridos, é algo assim maravilhoso quando a gente tem entendimento da plenitude de Cristo e da plenitude da tua graça. E o mais interessante é que no casamento a gente pode representar isso também. Imagina o casal após firmarem uma aliança, marido e esposa, e eles estão legalmente casados. Existe uma aliança. À medida que eles progridem ao longo dos anos, trabalhando junto contra os desafios da vida, eles passam a conhecer cada vez mais um ao outro. Existem casais aqui novos que casaram recentemente. E existem casais aqui que já estão 20, 30 anos casados. Se você perguntar para o que acabou de casar, você conhece a sua esposa ou o seu marido por completo, tudo? Tenho certeza que vai falar não. Assim como eu pegar também o pastor aqui, a pastora aqui, que já tem 31, né? 31. 2? Que isso. Chego lá, hein? 32 anos. E eu perguntar, vocês já conhecem tudo um do outro? A resposta é
Não. E isso é o legal do casamento, porque a cada dia, a cada momento, a cada dificuldade, a gente vai conhecendo um ao outro. E esse conhecer é conhecer de forma íntima, é conhecer de forma plena. Não é só estar do lado, mas é viver a vida um do outro. E o mais interessante que nas adversidades, elas vêm para nossas vidas como oportunidades extras. E aí você fala assim, oportunidade extra? Como assim? Nas adversidades? Ou seja, são oportunidades ao ponto de darmos suporte um ao outro, demonstrando bondade, paciência e compreensão. Vamos lá. Entenda comigo o seguinte. Se você me perguntar se eu amo a minha esposa, eu vou falar que eu amo. Se você falar assim, então qual é uma prova que você ama? Eu dou a vida por ela. Beleza. Mas eu só consigo provar de fato que dou a minha vida por ela num perigo iminente. Então, entenda que as adversidades, ela de fato vai provar e vai te dar a oportunidade de você exercer aquilo que de fato você declara. Entenda que é nas adversidades que eu me mostro ser uma pessoa boa com o próximo. É nas adversidades que eu demonstro paciência. É nas adversidades que eu demonstro compreensão com o meu próximo. Mas talvez você fale assim, então eu preciso passar por uma adversidade para poder provar isso. Não é que você precisa. Todos nós vamos passar. E é nesse momento que nós precisamos, de fato, exercer aquilo que nós declaramos. Eu estou com Cristo e não largo. Entra aqui uma sociedade comunista, onde proíbe a pregação do Evangelho. Se você pregar, você morre. É nas adversidades. É nas adversidades. Eu digo para o meu filho, eu te protejo. Meu filho olha para mim e me vê como um super-herói. Mas é no momento de uma tempestade, de uma chuva, quando eu tiro a minha blusa e cubro ele, que ele olha de fato e vê, realmente meu pai é um super-herói. E é nesses momentos que nós caminhamos e temos a oportunidade de exercer aquilo que de fato nós falamos. Mas existem outros casais, legalmente também casados, que em vez de serem bons uns com os outros, edificam paredes de ofensas, falta de perdão e amargura. E essas paredes, elas impedem que eles desfrutem o maravilhoso relacionamento que Deus tem, mesmo estando casado legalmente. Você vai falar de casamento aí, Leandro? A mensagem é sobre casamento? Não. Não e sim. Na verdade, nós somos casados, né? Casado com Cristo. Nós temos uma aliança. Ele tem uma aliança com cada um de nós. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: da mesma maneira, a nossa união com Jesus começa no momento em que nascemos de novo. Mas a qualidade da nossa comunhão com Ele pode variar significativamente dependendo de como iremos interagir com a sua pessoa. 1 Coríntios 6,17.
mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Ou seja, Ele nos oferece mais graça para toda situação. E literalmente nos impele a buscar em seu amor, sua força e sua habilidade, à medida que encontramos novas fases da vida. Mas para isso, você precisa recebê-la. O que eu quero dizer? Enquanto você caminha com Cristo, novas fases você vai passando na sua vida. E nessa caminhada, nessas novas fases, novos desafios, você vai dependendo mais ainda, ou deveria depender mais ainda dele e da sua maravilhosa graça. Quando você se vê nas adversidades, lembra que é nesse momento que Cristo te carrega pelos braços. E Ele só pode te carregar nos braços se você deixar. Porque Ele é gentil. Ele é um príncipe. Ele não vai invadir a sua vida. Ele te faz o convite, te oferece e espera você receber o presente. E depois de, talvez você fale assim, nossa, depois da gente ouvir tantas maravilhas da graça de Deus, você poderia se perguntar assim: é possível para mim experimentar mais graça do que já experimentamos até agora? É possível? Existem pessoas aqui que estão experimentando bênçãos, em cima de bênçãos. E existem pessoas, como o pastor pregou aqui, que ainda não está experimentando, ainda não está tendo aquela visão ampla do que de fato é descansar na graça. Mas uma coisa eu digo, querido: podemos e vamos nos encher mais da graça de Deus. Sabemos que a graça, ela é um presente, ou seja, um dom gratuito, em relação ao qual você não pode fazer coisa alguma para ganhar ou merecer. Mas talvez você tenha percebido que alguns cristãos, algumas pessoas, parecem ter uma consciência e uma compreensão maior sobre a graça. Talvez a resposta esteja no entendimento de que a graça, ela é oferecida gratuitamente, mas não é desfrutada automaticamente. E interessante que, ao me deparar com essa palavra, a gente começa a perceber que recebemos a graça, mas eu não estou ainda desfrutando da graça na sua plenitude. É porque o desfrutar da graça não é forma automática. Ela precisa de entrar no teu coração de uma forma que você realmente se abandone nos braços do Pai. Não há espaço para a força humana, para o entendimento humano. Quanto mais você se entrega, mais você desfruta da graça. É o padrão totalmente contrário do mundo. Enquanto o mundo está dizendo faz, a graça fala: descansa, confia, eu sou contigo. E outra coisa também, às vezes, talvez você tenha entendido que a graça, esse descansar, é ficar deitado na tua caminha ou numa rede lá e pronto, acabou, agora é contigo, Deus.
Não é esse o descansar. O descansar é você realmente ter o entendimento de quem governa a sua vida é o Senhor. Você entregou a sua vida a Ele. Ele te comprou com um alto preço. E agora você precisa confiar que Ele vai te direcionar da melhor forma. Então, nós vamos entrar na mensagem. E para responder essas perguntas sobre como eu posso, experimentar mais graça, ou como eu posso ter certeza que estou andando na consciência da graça de Deus, acessando-a e beneficiando-me e crescendo nela, nós vamos ver alguns pontos que nos ensina a respeito de recebermos mais graça. Entenda que nunca merecemos a graça, mas se reagirmos corretamente, podemos desfrutar mais graça e participar dela, especialmente em momentos de necessidade. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar fala sobre a fé. O texto é Romanos 5, 1, 2. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Efésios 2:8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom, é presente de Deus. O texto ele diz que fomos feitos justos e por essa obra perfeita caminhamos livres no território da graça. Vivemos em paz com Deus, sustentados pela fé que Ele mesmo nos concedeu. Entenda que nada vem de você, tudo vem dele. A graça, a fé, tudo vem dele. É fé que não nasce da força humana, mas brota do coração do Filho que nos alcançou. Imagina o seguinte: a graça, ela é a mão de Deus estendida a nós, e a fé é a nossa mão confiando, segurando a mão dele. Deus está com as suas mãos estendidas. E você precisa alcançar, estender as suas mãos. E esse estender as mãos é um ato de fé. E interessante que a sua graça, ela nos oferece Ele mesmo em pessoa, Jesus Cristo, e as suas bênçãos, enquanto a nossa fé aceita, recebe e se apodera o que Ele oferece de forma gratuita. Diga comigo assim: a graça é Jesus dizendo, pode falar, a graça é Jesus dizendo, eu sou a provisão. A fé somos nós dizendo, eu recebo. A graça diz, porque eu amo, eu lhe dou provisão. A fé já é o seguinte, ela diz, porque tu me amas, eu creio e recebo a sua provisão. Entenda que a graça
e a fé, ela nunca vai se contradizer na Bíblia. A graça e a fé, elas andam lado a lado. Não tem como se oporem uma à outra. Funcionam como duas mãos do mesmo corpo. Uma oferece, a outra recebe. Uma prepara a mesa para sentar e a outra para comer. As duas, elas andam lado a lado. Eu coloquei aqui, é parecido como Maria e Marta. Enquanto uma está fazendo as coisas, a graça, a fé de Maria está lá recebendo tudo. Cristo é a graça que fez tudo por nós. Nós precisamos nos ter a posição de Maria, de receber tudo aquilo que Ele já nos deu. A graça é a iniciativa de Deus, a fé é a nossa resposta e o gesto de confiar. A fé, ela não cria a bênção, ela apenas recebe. Talvez você olhe para a sua vida e fala assim: eu preciso ter a minha fé aumentada. Tem um texto de Lucas 17, 6, esse eu não passei para vocês não. Lucas 17, 6, que diz assim, vou começar do 5. Disseram então os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Isso porque eles estavam passando por uma situação e a responsabilidade que eles iam começar a assumir agora ia aumentar. E aí, naquele momento, ele olha para aquela situação e fala: Senhor, nos aumenta a fé. Porque para passar por tudo isso, nós iremos precisar de fé. E aí o Senhor responde o seguinte, no versículo 6. Se vocês tiverem fé, como um grão de mostarda, dirão a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. Jesus, ele não falou assim: então tá, eu vou aumentar a sua fé. Não, ele falou: ó, se vocês tiverem uma fé pequena, mas aí é que está. Fé em quê? Nos momentos das adversidades, quando você está passando, em que você tem fé? Se tudo der errado, é nos coach? Em quem você tem fé? É na sua conta bancária? Em quem você tem fé? É no teu emprego? É na tua empresa? O que Jesus está querendo dizer com essa palavra é o seguinte: ei, se você tiver a fé certa em mim, ela pode ser pequenininha, mas é o suficiente para eu fazer grandes obras na vida de vocês. É isso que Jesus está dizendo. Não confia na sua força. A fé de vocês pode ser pequena, pequenininha, mas se for uma fé certa em mim, já deu tudo certo. Nós precisamos entender que a nossa fé, ela precisa estar na pessoa de Jesus. Quando falamos de crescer na graça, estamos falando de relacionamento. Graça é Deus fazendo, fé é você recebendo. Romanos 10, 17 diz o seguinte: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de
Cristo, tá? Então, como recebemos a fé em nossas vidas? Ouvindo a palavra de Cristo. Não tem que, quando nós recebemos Jesus, e até essa fé nos foi dada para receber, imagina uma pessoa que entrou aqui pela primeira vez, nunca teve contato com a mensagem do Evangelho, ela entrou aqui a primeira vez. Talvez entrou aqui a convidado de alguém, ou entrou por entrar, falando assim, a última coisa que eu quero ver se Deus existe mesmo, vou lá e vou ver o que Deus vai falar. E aí entrou uma pessoa aqui. Nesse momento, o Espírito de Deus coloca fé nessa pessoa. Fé para crer que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso que é importante uma pregação aqui de graça, de favor, o verdadeiro evangelho, a verdadeira mensagem que não traz condenação. Porque se aqui a gente pregar uma mensagem de condenação, de trazer peso, essa pessoa que entrou aqui, o Espírito Santo coloca fé nela, para ela crer numa mensagem de condenação? Não. Mas essa pessoa, ela quer ouvir as boas novas. Então, queridos, é nesse momento que você recebe a fé, para crer. Você creu, recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador. Agora, você caminha com o Senhor. E ao ouvirmos a palavra de Cristo, recebemos fé para crer na obra consumada do Filho de Deus. A mensagem é palavra de Cristo. Romanos 12, 3, fala-se também sobre a medida de fé. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas o contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Deus nos deu uma medida de fé por meio da qual abraçamos a sua graça, primeiramente na salvação e depois por toda a nossa vida. Precisamos tanto da fé quanto da graça para desfrutarmos as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. Não tem como viver um cristianismo sem a graça e muito menos sem a fé. As duas, como eu falei, elas andam lado a lado. Graça e fé. Você falou que ia falar mais algumas coisas, né? Para que a gente possa receber mais graça. Sim, além da fé, também precisamos entender e entrar no conhecimento de Deus. Entre no conhecimento de Deus. 2 Pedro 1:2 diz assim: graça e paz lhe sejam multiplicados, pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Esse texto, ele nos dá a base de que a graça, ela pode sim ser multiplicada em nossas vidas. Não só a graça, mas como também a paz. E de que forma? No pleno conhecimento de Deus e de Jesus. E esse conhecimento é um conhecimento íntimo. Não é um conhecimento só de teologia.
de entender, ah não, eu entendo, e é assim, assado, pá, não sei o quê, pá. Não, mas é um conhecimento como marido e mulher, de se relacionar, de não ter segredos, de abrir o coração. Esse é o relacionamento. Às vezes, vamos supor que você vai para o seu trabalho, já trabalha 5 anos nessa empresa, no mesmo dia, nos mesmos horários, você pega aquele mesmo ônibus e praticamente as mesmas pessoas. Você senta ali e aí às vezes senta aquela mesma pessoa do seu lado. Durante 5 anos, você conhece aquela pessoa, mas vocês não têm relacionamento. Entenda também que não é o tempo que vai fazer com que tenhamos mais relacionamento com Deus. Não, existem pessoas que estão dentro das igrejas há 20, 30, 40 anos. É servo. Serve lá, mas não entendeu que é filho. Está lá, mas não tem relacionamento com o pai. E existem pessoas que estão entrando agora, pouco tempo, e já conseguem desfrutar um relacionamento como conhecesse Jesus há anos. E isso só depende de uma coisa: do quanto você está disposto a mergulhar na graça do Senhor. O quanto você quer buscar mais a presença do Senhor. Eu digo buscar, não é aquele buscar religioso, não. É de você se deleitar nos braços do Pai. Esse conhecimento, ele refere-se a conhecer Deus de uma maneira pessoal e íntima. Conhecimento não é somente o quanto se falam, mas muito mais no quanto se entregam. O Senhor se entregou por completo na cruz. E o quanto você tem se entregado a Ele. Pois quanto mais você recebe, mais você entrega. É interessante, né? Quanto mais você recebe, mais você se entrega. E para você receber, você precisa da fé, que a gente falou lá primeiro. Oséias 4:6. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito com o meu sacerdote. Queridos, o que o Oséias está querendo dizer ali, de 4:6, é: o povo, ele foi destruído por falta de conhecimento. Ali fala-se da velha aliança, estamos vivendo na nova aliança. Mas a falta do conhecimento, do seu relacionamento com o Pai, vai te levar a uma vida cristã fria. E aí você acaba se afastando. Porque talvez está vendo outras pessoas sendo abençoadas e você não está desfrutando. Você precisa crer que as bênçãos de Deus estão sobre todos. Todos que são reconhecidos e que reconhecem que são filhos amados, justiça de Deus em Cristo Jesus. Jesus disse em João 8, 31, 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Paulo também diz em 1 Coríntios 13, 12: pois vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho.
mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Entenda que o conhecer a Deus, traz graça sobre a sua vida. Paulo também, interessante, que não só ele tinha esse entendimento, mas ele também orava para que todos conhecessem a Deus de forma íntima. Efésios 3, 16 a 19. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor. 18. Vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Quer mais graça? Conheça Deus. Tenha fé. Conheça a Deus. Ela está disponível para todos nós. E como você conhece a Deus e cresce na sua graça? Através da sua palavra e do Espírito Santo. Foi isso que os textos nos mostrou. E isso se aplica também tanto no coletivo, como também no individual, no seu TSD. Então, não é só Jesus Cristo em casa. Não vou mais estar no coletivo com a igreja. Esquece. Nós somos corpo. Somos corpo quando estamos juntos. Então, nós crescemos e nos enchemos da graça quando estamos buscando o conhecimento do Senhor no coletivo, no individual. E tem um outro texto, que esse eu não passei para a mídia. Efésios 4, 29. Efésios 4, 29. Para estar mais rápido, hein? Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Coletivo, individual, e você também desfruta do conhecimento de Deus quando você fala da graça dele para os outros. Está aí, ó. O texto diz que a resposta de como se encher da graça de Deus é através da fé. Os textos estão lá. Através do conhecimento. Os textos estão sendo apresentados. E tudo isso o ajuda a conhecê-lo. E quanto mais você conhece, mais você vai poder desfrutar e se beneficiar da sua graça. Tenha o seu momento com o Senhor, mas não deixe também de desfrutar com os irmãos. E aproveite tudo aquilo que você tem aprendido aqui para levar essa mensagem de graça, de amor, a mensagem do Evangelho às pessoas que estão à sua volta. E quando você começa a falar da graça, do amor de Deus para essas pessoas, eles ficam maravilhados. Nossa, mas
eu nunca tinha visto dessa forma esse texto. Como isso aqui estava aqui, eu nunca vi assim. Nossa, eu vivi tanto tempo debaixo de condenação, às vezes eu mesmo me condenava. E agora você veio, me trouxe uma clareza. E aí, com isso, você vai se enchendo mais da graça de Deus. Amém? Terceiro ponto, que nos faz nos encher da graça de Deus, fala sobre a humildade. Quanto mais graça, mais alegria. E a humildade não pode ficar de fora. E se tem uma pessoa que nos ensina sobre humildade, essa pessoa é a pessoa de Jesus. O próprio Cristo, ele é a humildade. O texto de Tiago 4, 6, 8 diz assim: mas ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Olha o relacionamento. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Gente, humildade. Enquanto Deus concede graça, e mais graça ainda, ao humilde, ou seja, o que é humildade? Não é, humildade não tem nada a ver com um pobrezinho, coitado. Não, humildade não tem nada a ver com isso. Humildade é aquela pessoa que depende e confia em Deus. Ó Senhor, eu entendo que não é na minha força, não tem nada que eu venha fazer que vai, mas eu confio e eu dependo totalmente do Senhor. 1 Pedro 5, 5 a 6. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça a quem? Aos humildes. Olha a humildade aí. Ele resiste ao indivíduo orgulhoso que arrogantemente acredita na força do próprio braço. E vocês sabem o que significa a palavra resistir? A palavra resistir significa fazer guerra contra. E a soberba é declarar guerra contra Deus. Tem um texto de Isaías 14, versículo 13 e 14. Isso aí também eu não passei para vocês não, tá? Isso aí vem no mistério. Isaías 14, 13 e 14. Diz assim: e você dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto do que as mais altas nuvens, e serei como o Altíssimo. Quem é que está falando sobre isso? Lúcifer.
Entenda, eu quero que você entenda o que significa ser orgulhoso, o que significa ser uma pessoa a qual Deus olha e fala: eu resisto aos orgulhosos, aos arrogantes. Quando uma pessoa ela se torna orgulhosa, arrogante, ela está declarando guerra contra Deus. Essa pessoa, ela está sobre o governo de Lúcifer. Mas os humildes estão sobre o governo de Cristo. Lúcifer, ele queria estabelecer o trono acima do trono de Deus. Entenda que qual é o problema da situação do orgulhoso, do presunçoso, é que ele quer estar acima, quer toda a glória para ele. O orgulhoso que busca isso, ele está de fato declarando guerra contra Deus. Mas em nome de Jesus, aqui eu estou falando para pessoas que são humildes, que têm o conhecimento de Cristo. E queridos, eu coloquei uma mensagem aqui interessante, que é bem assim, ó. Se você quiser anotar, você só sai da presença de Deus com as mãos abanando se já estiver cheio de si mesmo. Porque não tem como você entrar na presença, estar com Deus, estar na presença do Pai e sair de lá sem ser abençoado. Você só sai de lá sem as bênçãos dele, só se você já estiver cheio de si mesmo e dizer: eu não preciso, eu dou meus pulos, eu dou meu jeito. Você deve permanecer consciente da sua necessidade pela presença de Deus e a sua graça sustentadora. E à medida que você reconhece que precisa dele, continuará desfrutando e experimentando e se beneficiando da sua graça, crescendo dentro de você. Humildade. E interessante que, além da humildade, né, nós falamos da fé, falamos do relacionamento, do conhecimento, falamos da humildade, e agora iremos falar sobre ousadia. Aí você pira, né? Aí você fala: pô, calma aí, você acabou de falar de humildade, agora você vai falar de ousadia? Como assim? Ousadia. A ousadia e a humildade, elas são perfeitamente compatíveis. O que ocorre é que a arrogância, ela é uma perversão da ousadia. É como se a arrogância, ela deturpou a ousadia. E aí as pessoas ficam acolhidas, se escondendo, dizendo assim: não, ousadia, não, eu sou uma pessoa humilde. Não, isso aí, esses caras ousados aí são arrogantes. Não tem nada a ver. Porque se não fosse a ousadia de muitos homens de Deus, nós não receberíamos a mensagem do Evangelho. Vamos para os textos então e vamos ver o que significa de fato a ousadia. Hebreus 4, 14 a 16. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus,
apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. 16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, com toda ousadia, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Ousadia, confiança, ousadia. Arrogância, ela é o orgulho que se baseia em si mesmo. Já a ousadia é a confiança que se baseia em Deus, em Cristo Jesus. Atos 4, diz assim também, Atos 4, 13, depois 31 a 33. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar a ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Ousadia é a outra chave para que vocês abundem na graça. Ousadia. Pedro, Paulo, João, vários outros foram ousados. Não temeram a perseguição. Falaram, porque teve fé e creram, sabendo que quem é que estava com ele. Temos diversos textos que mostram Pedro, João, Paulo, mesmo debaixo de ameaças, eles continuavam a pregar o evangelho da graça. Isso era ousadia. Tem um texto de 2 Timóteo 1,12, que diz assim, 2 Timóteo 1,12. Por isso, também estou sofrendo essas coisas, ou seja, perseguição. Contudo, não me envergonho, pois sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar os meus depósitos até aquele dia. Ousadia. Foi ousado. E aí eu posso até mudar aqui, colocar, sou ousado, pois bem sei em quem tenho crido. Queridos, a sua ousadia, ela não deve partir de você mesmo, mas sim naquele a qual você tem crido. Você crê em Cristo? Então vai, seja ousado. Se sentir o Espírito Santo falar com você, não tenha medo, avance, vai. Está tendo paz? Vai. Quer saber se o Espírito Santo está falando com você ou não? Se aquilo que ele está falando está gerando paz no teu coração? Você está em paz, está tranquilo?
Vai, seja ousado. Não deixe que Satanás, com o falso rugido do falso leão, tire a sua ousadia. Querendo falar que talvez, isso aí não é ousadia não, isso é presunção. Não, você está com paz. O Espírito Santo está te mostrando o caminho. Vai. Vai. E você? Existe alguma situação ameaçadora que esteja enfrentando? O mesmo trono que esses homens tiveram acesso também está disponível para nós. Pedro, João, Paulo, todos eles desfrutaram com ousadia porque sabia quem é que estavam com eles. E eles acessavam esse trono. E esse trono também está aberto para que nós possamos acessar. E é o trono da graça. Saiba que a ousadia não é baseada no que você sente, mas unicamente no caráter de Deus. Ou seja, é o quanto você confia em Deus. E por último, fala-se, e não posso deixar de falar, do amor infindável. A última chave para que sejamos transbordantes dessa graça é que possamos entender o amor infindável. Efésios 6, 24. Graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo, com amor incorruptível. Deus nos ama e Ele nos concede a sua graça para sermos salvos e vivermos cheios de alegria e sermos bem-sucedidos. 1 João 4, 10 a 19, diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Vimos e testemunhando que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor estará aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. No amor, não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Aleluia, querido. Dá uma salva de palmas para Jesus. Esse é o amor infindável de Deus sobre nossas vidas. E sabe o que é
não é só entender. Esse texto ele nos mostra que não é só entender o amor de Deus por nós, mas é o que nós faremos com esse amor que recebemos ao próximo. Quer ser transbordante da graça? Ame o próximo como Cristo te amou. Libere esse amor que você tem recebido da parte de Deus para aquelas pessoas que estão à sua volta. E dessa forma, como você vai liberando amor, você também entra no campo da ousadia. E quando você entra no campo da ousadia, você entende que essa ousadia não vem de você, mas sim de Deus. E aí você começa a entender que isso é ser humilde, que não é da tua força, mas é na força do Pai. E a humildade te leva à questão do conhecimento também. O quanto mais você conhece a Deus, mais você tem sede de conhecer Ele, mais você tem sede de conhecer Ele. E o que te leva a conhecer ao Pai é a fé que Ele mesmo concedeu a você. Entenda que tudo dele, tudo vem dele e tudo volta para Ele. Entenda que a graça, ela só pode abundar na sua vida se você entender que não tem nada a ver contigo. É tudo dele, para Ele e por Ele. Que você possa sair daqui dessa noite entendendo que podemos e estamos nos enchendo e nos transbordando dessa maravilhosa graça de Deus sobre nossas vidas. Não deixe só para você, mas leve essa graça por onde você for, por onde você passar. Eu gostaria de chamar a equipe de louvor. E que você, querido, nesse momento, você possa fechar os seus olhos. E começa a conversar, a se perguntar: será que de fato eu tenho vivido a arabundar nessa graça, a receber mais da graça de Deus na minha vida? Ou em que área da minha vida eu posso experimentar essa abundante graça? Eu posso então colocar a fé em ação? O que está faltando? Qual chave eu preciso virar na minha vida? Será que é a chave da fé? Qual chave talvez está faltando eu virar? Para que essa graça ela possa abundar cada vez mais sobre a minha vida. Será que é o conhecimento de Deus? Será que eu de fato tenho me relacionado com o Pai de forma que eu entenda que eu sou filho, Ele é pai, e a gente tem tido um relacionamento íntimo? Ou ainda eu não entendi que sou filho? Talvez essa chave você precisa virar. Ou talvez seja a chave da humildade. Em algumas áreas eu tenho visto que eu não tenho sido humilde. E humildade, querido, não tem nada a ver com situação financeira em si, tá?
ou eu preciso ser mais ousado. Às vezes o Espírito Santo, ele vem, fala para mim, olha, fala para aquela pessoa ali que eu a amo, somente isso. Ou eu escuto, sinto, mas eu não sei se é ou não é. Ou, às vezes me dá um pouco eu fico envergonhado de levar a mensagem para a pessoa. Não sei o que eles vão pensar ou vão falar. Queridos, seja ousado. Peça sabedoria ao Espírito Santo. Ele está dentro de você. Ele vai te dar ousadia para você vencer as vergonhas. Eu vejo, queridos, eu olho por mim. Eu não tinha vergonha de fazer as loucuras que eu fazia quando eu era jovem. E uma das coisas que eu trouxe para mim foi esse pensamento. Cara, quando eu estava no mundo, eu fazia cada loucura, eu não tinha vergonha. Bebia, ficava bêbado, zoava, né? E aí os outros achavam graça ainda, né? Ficava naquela. Agora, por estar em Cristo, eu não vou ser ousado de levar a mensagem dele. No início até fiquei envergonhado, mas depois foi cair na chave. E aí eu tive esse entendimento. Calma aí, no mundo não, está errado isso. Eu preciso ser ousado também na presença do Pai. Mas não é a minha ousadia. Não é baseado no que eu sei ou acho que sei. Mas é baseado e confiando naquele que está comigo. E por último, é entender que o amor dele está disponível para todos. Seja um canal para levar esse amor às outras vidas. Feche seus olhos, vamos louvar o Senhor. Pode ficar de pé. Sua graça me sustentou, ela me basta com certeza. Mas eu sei que seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E quando a sua força opera em mim. Eu sei que a sua graça é pra mim. Eu sei que a sua bondade não tem fim.
agradecemos, ó Pai, porque temos a certeza, Pai, em Cristo Jesus, que estamos experimentando uma transbordante graça sobre nossas vidas, ó Pai. Nós cremos, ó Pai, pela fé, a mesma fé que o Senhor nos concedeu, Pai. Nós cremos, ó Pai, que através do conhecimento, ó Pai, da intimidade contigo, ó Pai, iremos desfrutar de coisas grandes que o Senhor tem para nós. Senhor, que sejamos, ó Pai, humildes, reconhecendo que somos dependentes de Ti, ó Pai, e ousados, ó Pai, porque sabemos que quem está conosco é o Senhor. Senhor, nos leva, Pai, a vivermos, ó Pai, essa graça através desse amor infindável, Pai. Através, ó Pai, de um relacionamento, ó Pai, que não depende, ó Pai, da nossa vida em si, mas depende, ó Pai, totalmente do Senhor em nós, ó Pai. Senhor, que nós sejamos, ó Pai, cada vez mais ousados em levar a Tua mensagem da graça, Tua mensagem de amor, ó Pai, e que nós jamais venhamos, ó Pai, vivermos de forma orgulhosa e presunçosa, ó Pai, mas de forma ousada em Ti, e entendendo, ó Pai, que o derramar da graça sobre nossas vidas, ó Pai, vem do Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos, ó Pai, vivermos a abundância da graça em nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Louvado o Teu nome, Pai. Amém, queridos. Que o Senhor Jesus possa derramar graça sobre graça, assim como as ondas do mar, graça sobre a sua vida, seja no momento das ventanias, seja no momento da calmaria, que você possa experimentar do Senhor a graça dEle, o amor dEle. Senhor, que os Teus filhos, os filhos da graça, de um Pai gracioso, possam viver, ó Pai, na abundância do Teu amor e da Tua graça e da Tua paz sobre a vida deles. E que ainda essa semana, Pai, eles possam colher, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles, ó Pai. Senhor, que sejam, Pai, portas de emprego, que seja, Pai, uma causa na justiça, que seja uma cura, que o Senhor, ó Pai, possa liberar sobre a vida dos Teus filhos, ó Pai, e que eles somente possam receber do Senhor, porque tudo já nos foi dado. Obrigado, nos leve em paz, em nome de Jesus. Amém.